Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT, de volta para falarmos a respeito das pautas de julgamento, os artigos 98 e 99 do texto regimental, tá? No presente vídeo, nós iremos estudar o artigo 98 e o parágrafo 1º. Por quê? Porque o tema dele é a inclusão ou não de processos na pauta de julgamento. Já no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, nós vamos falar a respeito de preferência para julgamento. Então, são dois temas distintos, tá? E aí, a preferência para julgamento presente no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, eu vou deixar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, tá? Então, objeto do presente vídeo, o artigo 98, o caput do artigo 98, que traz uma regra geral importantíssima, e o parágrafo 1º, que é a exceção a essa regra geral, tá? Então, vejam só, artigo 98 do regimento interno. As pautas serão organizadas pelas secretarias dos órgãos, aprovadas pelos respectivos presidentes, observada a ordem de recebimento dos processos, tá? Então, regra geral no TRT ou em qualquer tribunal, tá? Em regra, para que um processo seja julgado, ele precisa ser incluído na respectiva pauta de julgamento, na pauta de julgamento do órgão julgador competente para fazer o julgamento daquele processo, tá? E aí vem o detalhe importante no âmbito do regimento interno do TRT da Terceira Região. Dentro do TRT da Terceira Região, quem tem a incumbência de organizar as pautas de julgamento, tá? As secretarias, os órgãos auxiliares que prestam o apoio, o auxílio necessário para os respectivos órgãos julgadores. Então, exemplo, a pauta de julgamento do Tribunal Pleno, a Secretaria do Tribunal Pleno. A pauta de julgamento do órgão especial, a Secretaria do órgão especial. A pauta de julgamento de uma turma, a Secretaria daquela respectiva turma, tá? Então, dentro do TRT, quem organiza a pauta de julgamento é a secretaria do respectivo órgão julgador, tá? E, naturalmente, se é a secretaria quem organiza, a autoridade mais importante daquele órgão julgador precisa aprovar. Quem é? O presidente do órgão julgador. Então, em uma turma, a secretaria da turma organizou a pauta. Quem vai aprovar a pauta de julgamento daquela turma? O presidente da respectiva turma, tá? Então, lembrem-se, gente, as pautas serão organizadas pelas secretarias dos órgãos, aprovados pelos respectivos presidentes, observada a ordem de recebimento dos processos. Parágrafo 1º. A exceção, a regra geral. Existem processos que não dependem de inclusão em pauta, que serão julgados de imediato, independentemente de inclusão em pauta. Na primeira sessão seguinte àquela ocorrência, eu vou ter o julgamento desse tipo de processo, tá? Então, vejam só, parágrafo 1º. Independem de inclusão em pauta os embargos de declaração, os processos de habeas corpus e habeas data, a arguição de impedimento ou suspeição, o recurso de agravo do parágrafo 1º do artigo 557 do Código de Processo Civil e outras ocorrências que resultem da vontade das partes e visem a extinção do processo com ou sem resolução do mérito, ou seja, com ou sem julgamento do mérito, tá? Então, o importante é esse nosso esquema aqui, Pautas de julgamento são organizadas pelas secretarias, aprovadas pelos respectivos presidentes, tá? É a regra geral. Um processo, em regra, ele depende de inclusão em pauta para que seja julgado, tá? Cuidado com isso aqui, Quem organiza é a secretaria, quem aprova é o presidente do respectivo órgão julgador. Agora é o seguinte, outro cuidado importante. Quais são os processos que não dependem de inclusão em pauta para julgamento? Primeira situação, embargos de declaração. Depois, habeas corpus e habeas data, medidas urgentes. Habeas corpus e habeas data não dependem de inclusão em pauta. Arguição de impedimento ou suspeição.
Tá? Então, ó, quando eu falo da arguição de impedimento ou da arguição de suspeição, é uma situação natural. Peraí, eu tenho um desembargador que pode estar impedido, que não deveria atuar naquele julgamento, ou então em situação de suspeição. Naturalmente é algo urgente que precisa ser imediatamente resolvido, independe de inclusão em pauta. O agravo, o recurso de agravo previsto no 557, parágrafo 1º do CPC. Aí é o seguinte, ó, se você se prepara para um cargo privativo de bacharel em direito, não deixe de estudar o agravo. Não deixe de lembrar do artigo 557, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Se você não se prepara para um cargo privativo de bacharel em direito, basta lembrar do recurso de agravo previsto no Código de Processo Civil, tá? O concurso não pode perguntar questões específicas relativas ao artigo 557 para quem não é bacharel em direito. Afinal de contas, não consta do edital dos demais cargos no atual concurso o estudo do processo civil, tá? Processo civil é para os cargos privativos de bacharel em direito. E também, ó, independem da inclusão em pauta as ocorrências provocadas pelas partes, ou seja, é fruto da vontade das partes, tá? Que visem a extinção do processo sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito, com ou sem julgamento do mérito, ou seja, qualquer forma de extinção do processo, tá? Então, atenção com essa listagem. O que não depende de inclusão em pauta, que não precisa ser incluído em pauta para que seja julgado, tá? Embargos de declaração, habeas corpus e habeas data, arguição de impedimento ou arguição de suspeição, agravo, na forma do artigo 557, parágrafo 1º do CPC, ocorrências provocadas pelas partes que visem a extinção do processo, tá? Então, ó, regra geral com a sua respectiva exceção. Lembrando, mais uma vez, que a organização da pauta de julgamento é de competência das secretarias, dos órgãos auxiliares, né, que prestam o auxílio, o apoio necessário ao órgão julgador competente, e ela precisa ser aprovada pelo presidente do respectivo órgão julgador, ok? Vou finalizar por aqui. No nosso próximo vídeo, falaremos do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, falando a respeito, né, de preferência, colocando aí as questões, quais são os processos que possuem preferência para julgamento, tá? O tema da presente aula foi: depende ou não depende de inclusão em pauta para que seja julgado, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas sobre o regimento interno do TRT da Terceira Região.